Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 21 minutinhos, muito boa noite. Nessa última semana, eu li diversas pesquisas e estudos e comentários sobre educação sexual. Um ponto entre tantos em comum chamou minha atenção. Assuntos ligados à orientação sexual costumam ser espinhosos para pais e também para profissionais de educação. Ligando para pesquisadores, professores, estudiosos no tema, eu percebi que várias perguntas promovem olhares bem distintos. Eu vou dar exemplos para você, tá? Em que momento começar a explicação sobre sexo? Ensino médio? Quando é criança? Aos 14 anos? Aos 12? Aos 8? Qual o papel da família? Qual o papel da escola? De que maneira todo o corpo técnico do colégio pode participar dessa orientação em uma época que os jovens perdem cada vez mais cedo a virgindade? Como ter o máximo de eficácia na conscientização sobre a importância do uso, por exemplo, de preservativos? De acordo com a última pesquisa nacional de saúde escolar, em 2012, 40% dos alunos que frequentam o 9º ano do ensino fundamental tiveram relação sexual pelo menos uma vez e 23% não utilizaram nenhum tipo de proteção a doenças sexualmente transmissíveis e também a uma gravidez indesejada. Em Belém, capital do Pará, e Teresina, capital do Piauí, os índices são ainda maiores. Aproximadamente 30% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental desses estados não se preocuparam com a segurança na hora do sexo. Vamos discutir educação sexual? Para isso, nós trouxemos 3 especialistas no assunto. Giovana Simas, que é supervisora do programa Saúde na Escola, da Secretaria Municipal de Saúde e Educação de Itajaí, ou melhor, da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí, o Marcos Ribeiro, que é consultor em educação sexual, e o Rubens Oda, professor de Biologia do Colégio Pedro II, aqui do Rio de Janeiro. Você que está aí do outro lado da telinha, seja vendo a boa e sempre companheira TV ou no nosso site futura.org.br, participe também. A sua informação, o seu comentário, a sua pergunta pode ser pertinente a outros milhares de brasileiros. Então faça o seguinte, @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook, que agora tem mais de 338 mil curtidas, é o Canal Futura Oficial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Marcos, tudo bem? Tudo bem, boa noite a vocês que estão vendo a gente, boa noite meus colegas aqui do estúdio. Muito bem, Giovana, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Oda, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite, colegas, sempre bom estar aqui. Nós fizemos uma matéria para te deixar ainda mais a par desse assunto. Vamos ver. Seja na sala de aula, seja na sala de casa, a educação sexual de jovens e adolescentes costuma ser um desafio para pais e também para os profissionais de educação. Diversos estudiosos defendem que temas como o sexo, a gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, a homoafetividade e a utilização adequada de métodos contraceptivos ainda são tabus nas mais distintas camadas da sociedade brasileira. Atualmente, no Brasil, o número de crianças e adolescentes entre os 10 e 19 anos ultrapassa os 26 milhões. Esse dado é da última Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, o PNAD. Os adolescentes sabem como evitar uma gravidez indesejada ou até mesmo sobre a possibilidade de receber preservativos gratuitamente no SUS? Pesquisas e levantamentos da Universidade de São Paulo, a USP, estimulam a discussão sobre essas perguntas. 1 em cada 3 jovens brasileiros com idades entre 14 e 25 anos nunca usou camisinha. E o mesmo estudo revela que aproximadamente 30% das garotas com até 20 anos já engravidaram pelo menos uma vez. Vamos começar esse debate. Marcos, vou começar com você e trazendo a Emily Portes da Mata. A Emily participou via Facebook. Tenho 14 anos. Obrigado pela sua participação, Emily. Tenho 14 anos e meus pais estão assistindo o programa junto comigo. Ótimo. Estou no ensino fundamental e estudo sobre o corpo humano. Estou na idade certa de tomar conhecimento sobre o assunto? Existe uma idade certa? Se existe, qual é? Olha só, primeiro que é muito legal a gente saber que a Emily está assistindo com os pais, então esses pais merecem parabéns, e outros pais que estão vendo a gente também. Pode ter inclusive o programa como um gancho para discutir o assunto em casa.
A idade para a gente falar de sexo, ela não necessariamente deve ser os 14, 15, 13 anos, mas a idade que, no caso, a criança pergunta. Então, a discussão de sexualidade, ela pode se dar ainda quando nós temos uma criança bem pequena, mas na hora que ela fez a pergunta, ela tem a capacidade da aprendizagem para poder ter a resposta. Claro que a gente não está falando de uma resposta muito elaborada. Mas é difícil isso, né? Claro que é difícil, porque muitas vezes pai e mãe também não tiveram essa informação. Mas na hora que a criança pergunta, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Se o garoto pergunta para o pai, garoto de 5, 6 anos, pai, por que seu pênis é maior que o meu? Porque o papai é maior. Assim como os braços e as pernas são maiores, o pênis é maior também. Quando você crescer, o seu vai crescer também. E ponto. O que é importante aí? Mais importante do que a resposta é a criança perceber que naquela casa esse assunto vai ser conversado numa boa e de forma tranquila. O pai não vai dar uma aula de biologia, né? Não vai falar de outras coisas além disso, mas ele vai estar estabelecendo esse contato. Aos poucos, as perguntas vão sendo aprofundadas, as questões vão sendo colocadas e quando chegar na idade da Emily, né, aos 14 anos, outros assuntos virão. Aí vai entrar a questão do namoro, do ficar. Emily certamente deve já estar falando do BV, né? Do BVL, para quem não sabe, é boca virgem, né? Boca virgem então, língua. Emily, conta pra gente, você já está conversando com isso com os seus pais, eu quero saber a reação deles também, hein? Então participe, @Canal Futura é o nosso Twitter e Canal Futura Oficial é o nosso Facebook. Oda, na sala de aula, você, enfim, ministra aulas de biologia tanto em colégios públicos como em colégios particulares. Esse diálogo é tranquilo? Bom, Tiago, eu vejo que desde o fundamental, né, a gente estava até conversando antes, eu acho que as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes sabem muito mais daquilo que a gente pensa que eles sabem, né? Então, eles conversam entre si e muitas vezes eles vêm buscar no professor, de fato, um amparo, né, um conhecimento a mais sobre os assuntos relacionados ao sexo. Então é muito importante que o professor esteja preparado para lidar com situações como essa, que são extremamente frequentes em sala de aula e principalmente para um professor de ciências, para um professor de biologia, que lida naturalmente com doenças sexualmente transmissíveis, a questão da gravidez, o sexo. Então, para mim, pelo menos como professor de biologia, isso sempre foi natural. E eu espero, né, que para a maior parte dos professores também seja. Seus alunos têm 14, 15 anos, né? É a média. Mas a reação deles, como é que é? Porque para você é tranquilo. E eu quero saber para eles. Eu acho que sempre depende muito da forma em que o professor ele conquista a confiança do aluno. E isso acaba sendo também refletido na relação entre os pais e o aluno. Como o Marcos disse, eu acho que a sinceridade, a reciprocidade acaba conquistando a confiança, né? Então, quando o professor ele é sincero com o aluno e em todos os sentidos, não só na questão sexual, eu acho que o aluno ele tem a confiança naquele professor. E aí, em alguns momentos, ele faz a pergunta de forma aberta em sala de aula e em outros momentos, mesmo pelos corredores, poxa, professor, eu e a minha namorada, a gente teve a seguinte situação, a gente teve uma relação sem camisinha, o que você acha, sabe, sobre a pílula do dia seguinte. Então, essas conversas, elas surgem muito, eu acho que no cotidiano do professor, desde que o professor conquiste a confiança do aluno. Agora, Giovana, tem muita gente que não conversa nem sobre isso com os pais, né? Às vezes por falta de contato, às vezes por uma limitação na comunicação. Você no seu trabalho, você está à frente de uma secretaria de educação que tem trabalhos, enfim, considerados importantes nessa área. Você sente que estamos caminhando quando o assunto é comunicação entre jovens e os pais? Olha, ainda é pouco. O tabu ainda é grande. A questão da religião é muito forte, né? E o despreparo mesmo da família. Nesse projeto que nós iniciamos agora, conversando com os pais, o que a gente vê? A gente vê que, na realidade, o pai ele gostaria de estar conversando. Ele não sabe de que forma ele vai abordar esse assunto, porque ele acha que ele vai estar fazendo uma orientação sexual. E a gente não usa orientação sexual nesse momento, a gente usa educação sexual, né? Porque nós vamos estar educando para algo,
né? Ninguém vai estar orientando para nada. Então, o que nós temos percebido nesse movimento é que os pais têm realmente vontade. Eles não sabem de que forma podem estar fazendo isso. Você vê, eu estou aqui com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2012. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental que receberam orientação na escola sobre aquisição gratuita de preservativo. Estou pegando um específico item, né? 70,2% no Brasil, mas em Belém, capital do Pará, 56,2%. Se a gente pular aqui para o Recife, 58,6%. Ou seja, a gente está achando números bem menores do que a média nacional. E você, recebeu na escola informações sobre onde pegar preservativos de forma gratuita? Eu quero saber a sua opinião. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Eu fiz essa pergunta e muitas outras para o Douglas Moreira. Ele é estudante da Escola Adolfo Bloch, uma escola estadual que fica no Rio de Janeiro. Ele é um dos protagonistas de uma websérie inédita do Canal Futura que mostra os desafios enfrentados por jovens em um ano de Enem. O Douglas fez uma gravação sobre o tema de hoje e nós vamos ver agora. Olá pessoal do Sala Debate, eu vou contar um pouco para vocês como é a educação sexual lá na escola. No caso, aqui não tem. Lá na escola não tem uma preparação assim para a educação sexual. Nós lá na escola tivemos até, inclusive, 3 casos na minha turma de 3 meninas que ficaram grávidas muito cedo. Então eu acho que se a escola, minha própria escola, tivesse uma preparação, levasse alguns debates de sexólogos, de pessoas, de até adolescentes que ficaram grávidas muito cedo, perderam a sua adolescência, sua jovialidade e ficaram grávidas, eu acho que se tivesse mais palestras assim, eu acho que as próprias alunas se conscientizariam muito mais. A gente discute muito isso quando há casos, quando é uma menina ficar grávida, quando a gente sabe que uma menina muito nova está com vários namorados, então a gente discute mais assim. E com os professores que a gente tem mais liberdade. A gente não tem liberdade com todos os professores. Eu debato muito isso sobre educação sexual com as minhas próprias amigas. Eu tenho muitas amigas, eu tenho 2 amigas que ficaram grávidas muito cedo, além das 3 meninas lá da escola. Então, assim, são coisas que a gente debate muito. Elas me contam, por exemplo, perdi a virgindade. Então é uma coisa que elas me contam e eu falo, usa camisinha, previna-se, tome cuidado com quem você faz. Então é uma coisa que eu discuto muito com amigos, não só com família e com escola. Deixa eu mostrar para vocês o site do Enem no Futura, que é www.futura.org.br/Enem no Futura. Aqui você tem o que é essa websérie, tem todos os episódios feitos até hoje. Vamos até o episódio de número 24, uma semana depois da prova do Enem, que vai acontecer no dia 8 e também no dia 9 de novembro. Então aqui o último episódio, 16, foi as cotas do Yuri, temos Douglas e as dicas de ouro. É uma parceria do Canal Futura e do Instituto Unibanco. Deixa eu voltar para cá, porque o Douglas ele fez para mim 2 comentários que são muito pertinentes. Primeiro, ele falou sobre gravidez e nós temos um estudo do Fundo de População das Nações Unidas que, enfim, foi divulgado recentemente, que aponta o seguinte: todos os dias nos países em desenvolvimento, 20 mil meninas com menos de 18 anos dão à luz. E também tem um segundo ponto que fala sobre os impactos na saúde das jovens e também na educação. Eu quero primeiro tratar esse ponto contigo. Como que influencia a conversa, seja na escola, seja com os pais, em uma adolescente ou até mesmo numa criança na hora de se relacionar sexualmente? Tiago, olha só, os pais, muitos têm muito medo de que falar de sexo vai estar antecipando uma vida sexual. E muito pelo contrário. Então, uma adolescente que tem uma informação sobre o seu corpo e sobre a sua sexualidade, o impacto sobre a vida dessa adolescente ou desse adolescente, porque muitas vezes a gente se refere à adolescente grávida, mas a gente esquece que o garoto também pode se tornar pai na adolescência. Então, o impacto é positivo porque, com o conhecimento do corpo e com o conhecimento da sua sexualidade, certamente a vida sexual vai começar mais tarde e quando começa, ela começa de forma preventiva. Porque o que acontece hoje em dia?
Só a informação não muda comportamento. Não sei se meus colegas concordam comigo, mas o que acontece assim? Eles sabem, entre aspas, tudo sobre camisinha, mas na hora H não utiliza, porque é preciso trabalhar o emocional. Só o emocional é que vai mudar o comportamento. E aí não é fazer terapia na escola, é fazer, através do projeto pedagógico da escola, ou do processo pedagógico, dinâmicas pedagógicas, você trabalhar a mudança desse comportamento. Então, eu tenho informação, a camisinha é importante, agora eu vou ter que transformar isso em atitude. A atitude é usar a camisinha. Então, na hora que a gente tem um espaço para discutir esse assunto na escola, com a parceria dos pais, com os professores sendo capacitados especificamente para esse trabalho, o impacto positivo em relação à menina e o menino vai ser muito maior. Porque aí eles vão poder até escolher se vai ter ou não uma vida sexual, mas com certeza ela vai ser uma vida sexual consciente, sabendo do momento certo. A garota não vai transar porque se não transar vai perder o namorado, né? Porque, olha, ele está pedindo prova que gosta de mim. O garoto, por outro lado, ainda tem aquela ideia, eu tenho que transar porque senão o que os colegas vão dizer? Né? Então fica meio que numa cobrança, e aí é bacana, para fechar, trabalhar essa questão de gênero, né? E para quem não sabe, gênero é a construção do papel feminino e masculino. Então, quando você trabalha essas duas questões, né, o papel da menina e o papel do menino, fica muito mais fácil para a gente trabalhar a sexualidade e a prevenção. No segundo bloco, a gente vai ver quando esses gêneros se misturam. E isso é importante também na hora do diálogo. Agora, Oda, tem um segundo ponto que me chama a atenção, que ele fala dos professores. Nem sempre os professores têm ouvidos. Como é que a gente pode ter dentro de um pensamento pedagógico, dentro de uma construção, de um currículo pedagógico de uma escola, uma construção onde todos os professores, independente de suas áreas de atuação, participem dessa formação? Tiago, concordo que professores, pais e alunos, né, carregam uma série de conceitos e de pré-conceitos. E isso muitas vezes dificulta, de fato, o relacionamento com os alunos, né, e essa abertura com os alunos. E por isso que, como o Marcos também citou, é muito importante que você tenha um projeto político-pedagógico, que venha da escola, que venha da Secretaria de Educação, que sugira, que faça treinamentos com esses professores, para que esses professores estejam capacitados a lidar com situações como essa. Agora, que é fato que alguns professores vão ter uma maior facilidade do que outros, né, nós somos diferentes. Mas esse amparo da escola, da secretaria, é um passo fundamental para que haja essa mudança de hábito, essa criação do hábito. Adorei essa leitura, concordo. Informação é o que a gente mais passa, né? A gente tem aí campanhas que passam informação. Agora, a criação do hábito de um sexo saudável e a desmitificação talvez seja o passo mais difícil de ser dado. Porque, às vezes também, desculpa até se eu estou me estendendo, mas a gente vê campanhas como se não misturar álcool e direção, mostrando só os acidentes, né? Então, campanhas para DST que mostram só pênis e vagina cheio de doença, que eu acho que é muito mais mitificar o sexo do que desmitificar. Então, é importante que seja feita uma campanha pensada para que haja a criação do hábito de que o sexo é algo que vai surgir naturalmente na vida do aluno. Deixa eu trazer o Jair de Brito. Obrigado pela sua participação, hein, Jair? Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Na minha família, ninguém nunca falou abertamente sobre o assunto sexo. E assim que quando eu aprendi sobre educação sexual, foi na escola, mais precisamente no início do ensino fundamental. E tenho certeza que o papel da família é essencial para uma boa formação da educação sexual. Temos também a Neumara Cosmo. Ela faz a seguinte pergunta para você. Giovana gostaria de ver um dia nas escolas uma educação sexual séria, principalmente coordenada com profissionais competentes como Marcos Ribeiro. Qual a proposta para que isso aconteça brevemente? Já está dando emprego para o Marcos aí. Não, depende. O gestor ele tem que comprar a ideia, né? Eu acho que o grupo tem que comprar a ideia. A partir do momento que não se sente a necessidade, que o gestor, o grupo docente da escola não sente essa necessidade, a coisa não vai para frente. Então, acho que todos têm que falar a mesma língua. Todos têm que sentir a necessidade que esse assunto é importante e o porquê que é importante, né?
Marcos, você quer complementar? Não, eu quero. Veja só, pegando essa fala da Neumara e do Douglas, que é importante a gente entender o seguinte: o sexólogo ou coisa parecida, ele não tem que necessariamente estar na escola. O nosso papel enquanto técnico é fazer o trabalho de capacitação do professor, para que esse professor desenvolva o trabalho na sala de aula. Quem conhece efetivamente o aluno, quem sabe a realidade da escola, é o professor e não necessariamente o professor de biologia, porque as questões não passam necessariamente também pelo corpo biológico, mas pelo afeto, pelo prazer. A gente fala muito em DST, né? A gente tem que falar também do prazer do corpo para a meninada. Então, que a gente entenda o seguinte: o professor que está no dia a dia da escola é que deve desenvolver esse trabalho. E os pais também, porque estamos falando tanto de família, e agora nós vamos trazer para o papo a professora e mãe Elaine Semple, de Fortaleza. Ela tem um filho biológico e um filho adotivo. O filho adotivo foi adotado quando ele tinha 16 anos, ou seja, já tinha uma cultura, uma educação sexual estabelecida. Vamos saber quais são os desafios de uma mãe em orientar sexualmente os seus filhos. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda, Elaine. Me diga o seguinte, obrigada. Você adotou uma criança, um jovem, aos 16 anos. Quais foram os principais desafios ao educar essa pessoa sexualmente? Olha só, com relação ao meu filho adotivo, logo cedo eu percebi que havia já um desvio na personalidade dele, eu percebia claramente que havia ali um jovem que se estava estabelecendo como homossexual. Então, quando aconteceu a primeira experiência dele, como nós sempre conversamos muito, eu logo notei que havia acontecido alguma coisa e eu sempre fui muito aberta aqui em casa, porque eu acho assim, eu penso, a coisa mais natural, mais simples do mundo, hoje em dia é um tabu na sociedade, ninguém quer falar, todo mundo quer esconder e não há a menor necessidade. Então, eu não tive preocupação nenhuma em chegar para o meu filho e falar assim, você está saindo com esse rapaz? E ele ficou assim, meio constrangido a princípio. Eu falei, não tem problema, você entende? Eu acho que é isso que está acontecendo. Ele falou, Eu falei, então, filho, não tem problema. Você entende? Se você está feliz é o que importa. E quais foram as indicações que você deu após saber essa informação? Olha, eu simplesmente achei extremamente natural, porque era uma característica que eu já havia notado. E eu acho assim que o importante é ele ser feliz e buscar os caminhos dele. O que eu coloquei para ele na época, quando isso aconteceu a primeira vez, eu falei, olha, você tem que realmente analisar, é isso mesmo que você quer, sabe? Não tem nada de errado, você entende? O importante é que você seja feliz de fato e você tem que seguir seu caminho, querido. Aqui em casa todo mundo vai te amar da mesma forma. Ele estava com um pouco de receio com relação ao irmão dele. Eu falei, não, você não precisa ter receio nenhum com relação ao seu irmão, porque nós te amamos acima de tudo e não tem nada de errado em você ser um homossexual. Isso é o que você é, não tem problema. Você entende? Não tem nada de errado nisso. Você tem que ser feliz, e é só. Elaine, então, eu acho que... Oi? Eu queria saber se você tinha uma relação assim também com seus pais. Se eles eram abertos dessa maneira, tinham essa sua cabeça. Absolutamente não. Como é que era? Acho que inclusive foi isso que me fez repensar toda essa questão da sexualidade da criança. Eu acho que, em primeiro lugar, com relação à criança pequena, como foi o caso do meu filho biológico, você não pode perder oportunidades. Eu, na minha infância, eu lembro que nunca se falava nada sobre sexo ou nada voltado a essa área, né? Eu lembro que, uma época, a cadela de casa entrou no cio. Quando eu vi o sangue, eu achei que a cadela havia se machucado, né? Aí eu fui, mãe, a cadela se machucou? E ela olhou, quando ela viu do que se tratava, que era, no caso, o sangramento da cadela, ela mandou colocar a cadela para fora, sem dar nenhum tipo de explicação. Eu tinha, na época, 12 anos, e ela poderia ter aproveitado toda a oportunidade para explicar que a cadela ela estava no período de reprodução dela e que eu teria, em breve, também teria um sangramento, que era uma menstruação, enfim, coisas assim que já estavam batendo na porta e ela perdeu a oportunidade. E, na realidade, quando eu tive a minha primeira menstruação, eu não quis falar nada a respeito junto com ela. Eu acho que isso é uma questão de credibilidade entre pais e filhos, porque quando você nega uma resposta coerente, você está fazendo uma mentira. Você está omitindo ou mentindo com relação a informações. Como é que você quer que seu filho confie em você? Como é que você quer que seu filho chegue para você e falar, mãe, eu tenho um problema, se você mente ou você omite? E sexo,
Olha para o mundo, tem bilhões e bilhões de pessoas no mundo. Essa é a coisa mais natural do mundo, você entende? Não deveria de haver tabus a respeito. Né? Elaine, obrigado Oi. pela sua participação. Foi super rico aqui para o nosso programa, tá bom? Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Você vê. Giovana, a gente não tratou isso com a Elaine, mas nem sempre o pai colabora com a mãe nessa formação, seja da criança ou seja do adolescente. É imprescindível que os dois trabalhem juntos na formação sexual de seus filhos? Duas questões, né? Ela falou credibilidade. Não é agora que meu filho é adolescente que eu vou conversar com ele sobre sexualidade que ele vai abrir o jogo comigo. Eu tenho que construir, né, essa credibilidade com meu filho. Então eu tenho que ter uma vida sincera e uma vida muito tranquila com ele desde a infância. Ele tem que ter uma confiança em mim, como disse o Marco. Enquanto professor, tem que ter uma confiança. Enquanto pai e mãe, o filho também tem que ter essa confiança. Posso ou não posso? E ele não conversa porque ele não tem essa confiança, né? E aquele outro menino, o Douglas, falou uma situação muito interessante. A falta de acolhimento também que a escola não faz. A escola não acolhe, porque a vida da criança, ela passa dentro da escola. Né? Ela amadurece, ela entra com 6 anos, ela está saindo ali do fundamental final ali com 14, 15 anos. Olha essa transição e nós não aproveitamos, nós não acolhemos. O aluno passa e às vezes a gente não sabe muito pouco dele, né? Então está na hora da gente sentar, está na hora de nós, educadores, saúde, parar, sentar e ver essa situação. Bem, eu vou ter que fazer agora um intervalo, mas pelo que eu vejo nas nossas redes sociais, @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial, nem todo mundo concorda com vocês. Acredita que quanto mais cedo falar, mais estímulos irão acontecer para a gravidez, para o sexo, e eu vou querer saber isso daí de vocês no segundo bloco. Fechado? Também falaremos sobre políticas públicas e você, claro, pode continuar participando. Você acha, por exemplo, que o sexo deve ser discutido com seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com o seu sobrinho? A partir de que idade? A partir de criança? 6 anos, 5 anos? Ou a partir dos 12, 14? Existe uma data ideal? Eu quero saber a sua opinião e ela é muito importante para acender tópicos que às vezes não foram debatidos por aqui, tá? @Canal Futura, mais uma vez lembrando, é o nosso ótimo Twitter e o nosso Facebook é o Canal Futura Oficial. A gente vai pro intervalo, voltamos já já.